Se a vontade é o volante da vida, quem realmente está dirigindo a nossa vida? Hoje nós iremos entrar no território mais profundo e mais disputado da existência humana, a vontade. Aquilo que move, impulsiona, direciona ou até destrói. Afinal, somos aquilo que desejamos e o que escolhemos molda o que nos tornamos. Vivemos em um mundo em que repete com muita frequência, como se fosse um mantra: faça o que você quiser, siga o seu coração, siga a sua vontade, porque a sua vontade é lei. Isso são frases muito comuns que a gente escuta das pessoas. Mas o que a palavra de Deus nos revela sobre isso? Veja, a palavra de Deus revela uma verdade que ninguém quer admitir. A vontade humana pode ser uma bênção, mas pode também ser uma prisão. Ela pode nos aproximar de Deus ou pode nos arrastar para longe do Senhor. A Bíblia abre nossos olhos para uma batalha silenciosa acontecendo dentro de cada um de nós. Carne contra o espírito, desejo contra direção, impulso contra propósito. E é nessa arena interna que decidimos quem vai governar a nossa vida, a carne que destrói ou o espírito que vivifica. Quando a vontade se rende a Deus, ela deixa de ser um peso e se torna uma força. Ela vira uma bússola fiel, um motor alinhado ao céu, um impulso santo que nos leva a viver o melhor de Deus. Hoje, vamos entender como essa vontade funciona, como os desejos podem nos enganar e principalmente como o Espírito Santo, ele transforma nossa vontade em uma ferramenta de vitória, santidade e propósito. Então, queridos irmãos, prepare o seu coração, porque Deus, ele vai alinhar o que te empurra, o que te move e o que te atrai. Porque quando a vontade é guiada pelo Espírito Santo de Deus, a vida inteira entra no trilho certo. Meus queridos, compartilhe, comente, marque aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical tanto quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0. A EBD que transforma vidas. Amém, queridos? Contamos com a sua participação na nossa aula de hoje. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então na lição de número 9. Lição de número 9. E hoje nós iremos falar sobre vontade, o que move o ser humano. Queridos, é uma lição muito importante, muito rica, com muitas informações. E eu quero aqui até seguir de uma forma bem tranquila, calma, para que você possa entender esta lição que penso eu deveria ser, eu poderia ser explorada em muitas outras lições, porque nos traz assuntos muito pertinentes, mas claro, a proposta da lição, do autor, é trazer para nós aqui uma visão ampla, uma visão geral daquilo que é a vontade do ser humano. E hoje a gente vai falar sobre essa temática tão importante, tão salutar para o nosso crescimento espiritual. Queridos, é importante que vocês tenham nas suas mãos a lição, tá bom? É importante que você tenha a lição nas mãos. É importante que você se disponha também da Bíblia Sagrada, de papel, de caneta. Tudo isso são ferramentas que vai te auxiliar na mentalização, na absorção da temática da nossa lição, tá bom? Então faça isso, você pode, se dispõe aí de caneta, papel, para que juntos possamos mergulhar nesta temática para a glória do Senhor. Lembrando aos irmãos que é muito importante que você possa acompanhar a lição, fazendo as suas devidas observações, fazendo as suas devidas anotações, para te auxiliar aí na tua aula, na tua ministração, e para aqueles, claro, que não pode ir à escola dominical, vai estar acompanhando aqui esta ministração, essa aula. É uma forma também de nós darmos para os professores uma pré-aula, mas também uma forma de nós abençoarmos aqueles irmãos que não podem ir até a escola bíblica, mas que podem acompanhar aqui através desta ministração, tá bom, queridos? Então, meus irmãos, na lição de hoje, a vontade, o que move o ser humano, eu já quero aqui chamar a sua atenção para o nosso texto áureo, que está em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências
da carne. Esse texto a gente vai comentar um pouco mais no corpo da nossa lição, mas aqui está falando literalmente da batalha que há entre a nossa carne e o nosso espírito. E aí há essa batalha interna em nosso coração, só corrigindo, uma batalha que há na nossa natureza, da nossa carne, com o Espírito de Deus que habita em nós. Essa batalha travada, tá certo? Que surge para que a gente venha, quanto a carne, cumprir as obras da carne, quanto o Espírito viver segundo o Espírito. E aí nossa verdade prática diz assim: guiado por Deus, a vontade, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Então veja, quando esta vontade ela é guiada por Deus, glória a Deus, amém. Mas quando não é difícil, irmãos, porque a nossa natureza caída nos leva a todo tipo de maldade, a todo tipo de inclinação para o mal e para as obras da nossa própria natureza. Agora, queridos, eu quero chamar também a sua atenção para o nosso texto da leitura bíblica em classe. Nós temos aqui 3 passagens bíblicas, Gálatas capítulo 5, verso de número 16 a 21, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, e depois Tiago capítulo 4, versículo 13 a versículo 17. Tiago 4, 13 a 17, o autor colocou mais como um exemplo, para que nós possamos ver na prática o que está sendo ensinado na nossa lição. Mas é importante você entender que na exposição de hoje a gente vai trabalhar mais o texto de Gálatas e o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14 a versículo 14 e 15, tá bom? Então, queridos, a nossa leitura bíblica diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 e 15, diz assim: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dará à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Aqui nós temos o processo gestacional do pecado, irmãos, muito forte esse texto aqui de Tiago. E o capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: Eia, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossa presunção, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O versículo de número 13 ao versículo 17 de Tiago aponta, do capítulo 4, aponta para uma presunção, um orgulho. É pessoas que falam do amanhã como se fosse uma certeza, como se eles pudessem determinar como será o amanhã. E Tiago mostra para a gente que nós não temos esse controle. Nós podemos até ter confiança no que pode acontecer amanhã, mas essa confiança tem que estar em Deus. E aí essa confiança é revelada na expressão, se o Senhor quiser. Se o Senhor
desejar. Amém, queridos? Jamais será assim, será assado. Amém, meus irmãos? Então, avançando aqui para os objetivos da nossa aula de hoje, primeiro, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. E também, em segundo lugar, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e a viver guiado pelo Espírito. E também, por fim, ensinar a identificar o processo da tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até que o pecado ele seja consumado. Então, a nossa lição de hoje vai trabalhar essa temática, né, alcançando aí esses objetivos, tá bom? Falando sobre a vontade, né, aquilo que guia, que dirige o ser humano. E a gente vai então adentrando aqui já para a nossa aula de hoje. É importante lembrar aos irmãos que nas lições anteriores nós nos voltamos a falar sobre o pensamento, sobre o intelecto, nos voltamos a falar sobre as emoções, ou seja, sobre a sensibilidade, e hoje nós iremos falar em especial sobre a vontade, né? A vontade, a volição. E aí você percebe que essas últimas três lições com a de hoje, a terceira hoje, ela está falando especificamente da alma. A alma que é a sede das emoções, já falamos, do intelecto, que já falamos, e da vontade, que nós iremos falar na aula de hoje, tá bom? E aí a gente precisa, claro, já adentrando aqui no nosso primeiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre a vontade, motivação e ação. E aí o nosso autor ele vai começar trazendo para nós um conceito bíblico de vontade, o qual é importante nós entendermos qual é o conceito bíblico de vontade. Veja, na Bíblia, irmãos, o conceito de vontade aparece com palavras diferentes e cada uma mostrando um aspecto do que é a vontade segundo a Bíblia. E eu quero aqui trazer para você algumas palavras que vai nos ajudar nesse entendimento para que possamos assim compreender com mais clareza o significado ou entender melhor o que é a vontade segundo o texto bíblico, tá bom? Segundo a Bíblia. Então, na perspectiva bíblica, vontade, nós temos algumas palavras gregas e hebraicas que nos ajudam a entender. Por exemplo, a palavra grega telema, essa palavra que significa vontade, ou seja, aquele que deseja ou propósito, ela é muito usada também no contexto bíblico e você pode encontrar em Mateus capítulo 6, versículo de número 10, quando a Bíblia diz ou fala ali sobre a vontade de Deus. Ela é usada tanto para a vontade de Deus, como ela também é usada para falar da vontade do homem, como por exemplo nós temos em João capítulo de número 1, versículo de número 13, fazendo ali uma referência à vontade do homem. E aí nós temos uma outra palavra, que é a palavra grega, a palavra bolema ou boli, que significa deliberação, decisão, plano, planejamento, indica então uma vontade refletida, uma vontade consciente, uma escolha consciente. E a gente encontra também essa expressão lá em Efésios, eu quero chamar a sua atenção aqui para a gente ver, Efésios capítulo de número 1, verso de número 11, vai tratar desse aspecto, né, da vontade como uma escolha consciente. Veja aí Efésios capítulo de número 1. Abra sua Bíblia. É importante que você possa conferir os textos que nós iremos mencionar, porque isso facilita aí a sua compreensão e fundamento que nós estamos explicando aos irmãos. Olha o que diz aqui. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, ou seja, conforme a decisão consciente da sua vontade. É o que fala aqui o texto sagrado. É uma outra palavra que também encontramos no texto grego para vontade, irmãos. E aí nós temos também uma outra palavra que vai nos ajudar também a entender, que é a palavra
refets, que significa um desejo intenso, desejo, prazer, que é usado no Antigo Testamento, e aí é uma palavra hebraica, né, usada também no Antigo Testamento, para expressar aquilo que agrada o coração, aquilo que nos dá prazer. Por exemplo, lá no Salmo 1, versículo 2, antes tem seu prazer na lei do Senhor. Então, esse prazer, essa vontade, esse desejo intenso, mostra aí esta vontade, né, que aparece no texto hebraico, a palavra refete, que mostra literalmente esse desejo intenso, essa vontade intensa, compreende? E aí, queridos, nós temos nesses termos, podemos assim já conceituar o que é vontade, porque esses termos mostram a perspectiva bíblica do que é vontade, e aí nós percebemos que vontade não é apenas querer algo, mas é também você deliberar, é você decidir, é você agir. Então esta é uma perspectiva bíblica do que é vontade. Nosso autor, cuidadosamente, ele colocou também uma definição aqui, um conceito. Ele diz que volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, de querer, de almejar, de escolher, de agir. Veja que está muito alinhada com essa definição bíblica que eu trouxe também para os irmãos. Qual é a visão, então, bíblica da vontade humana, irmãos? Veja, segundo a Bíblia, a vontade humana, ela é, primeiro, dada por Deus, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, é parte da imagem divina em nós, conforme a gente aprende também lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e 27, que fala da imagem de Deus que foi colocada no homem. É importante também nós entendermos que a vontade, ela é, numa perspectiva bíblica, também livre, embora ela seja limitada. O ser humano, ele pode escolher, mas ele terá que colher também as consequências dessa decisão, desta vontade. E a vontade também, numa perspectiva ainda humana, ela é influenciável, ela pode ser moldada pela carne, ou moldada pelo espírito, ou moldada pelo ambiente. Ela pode ser moldada pela palavra de Deus, ok? A vontade também, ela pode ser direcionável, ou seja, ela pode ganhar uma direção. Por exemplo, Deus chama, Deus atrai e Deus transforma a nossa vontade. Isso também está muito claro nos textos sagrados, como por exemplo a gente pode ver Filipenses capítulo de número 2, verso de número 13. Abra aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, verso de número 13, que diz assim, ó: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Então a vontade do homem, ela é direcionável. Deus, ele efetua em nós o seu querer, efetua em nós a sua vontade. Amém, queridos? Agora, irmãos, é importante nós fazermos também a importante distinção, né, que nós precisamos perceber, que a vontade, ela não é apenas um desejo, ok? A vontade não é apenas um desejo. É importante a gente distinguir vontade de desejo. Vontade de ação. Veja, você pode ter vontade e não ter ação. Você pode ter vontade e não ter desejo, ok? Então veja, vontade não é apenas desejo. Vontade é desejo mais decisão mais ação. Então veja, a vontade, ela tem desejo, ela tem decisão e ela tem ação. Isso junta o que nós chamamos então de uma vontade completa. Isso explica porque a Bíblia, ela tenta inclusive explicar para a gente que vontade, ela a Bíblia explica para a gente a vontade como uma motivação interna. Por exemplo, o Salmo 143, versículo 10, o texto diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Então veja, fala de uma motivação interna. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, fala: não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali fala de uma entrega consciente. Ou seja, eu não quero ser dirigido pela minha vontade, mas eu quero ser dirigido pela vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, nós temos um convite de Jesus a negar-se a si mesmo. E aqui fala de uma vontade que se submete ao senhorio de Cristo. É uma submissão a Cristo, compreende?
Então é importante que nós venhamos ter esta compreensão. Agora veja, vamos falar aqui do nosso segundo subponto do ponto 1, que é do pensamento à ação. Como é que isso se desenvolve? Qual é o processo que acompanha aí a nossa vontade? E aí a gente falar agora sobre o processo completo da volição, que vem do pensamento à ação. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia, irmãos, ela vai nos mostrar que a vontade é sempre resultado de um processo interior no ser humano. E aí nós temos 4 etapas humanas do pensamento à ação. 4 etapas que vai do pensamento à ação. Primeiro nós temos o pensamento, que avalia algo, que analisa algo. E aí depois nós temos o sentimento, é o que vai criar um vínculo emocional. E depois nós temos também o desejo. E aí você passa a querer, a desejar, compreende? E por fim você tem a ação, é quando você concretiza, é quando você agora vai fazer aquilo que outrora era só um pensamento. E aí o nosso autor, de maneira muito profunda, muito importante, ele vai colocar aqui pra gente a partir do texto de Gênesis. E eu gostaria que você, se possível, abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Irmãos, eu achei fantástico a explicação do nosso autor, do pastor Silas Queiroz, abordando Gênesis capítulo 3 e mostrando para nós esse processo que acontece no pensamento humano, tá bom? E aí que desenvolve aí a vontade, né? Do pensamento à ação. Veja aí comigo Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso de número 6, tá bom? A gente não vai ler todo o texto, mas é importante que você esteja com a Bíblia aberta para que a gente possa fundamentar aquilo que nós queremos mostrar aos irmãos, tá bom? Então, queridos, aqui no texto de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 6, que é o momento em que Eva está ali no Éden e tem ali um diálogo com a serpente, observe como o texto mostra exatamente essas etapas. Por exemplo, do verso 1 ao verso 3, no primeiro contato da serpente com Eva, ele faz Eva pensar, refletir. Ela questiona, olha, Deus não disse isso? Deus não falou aquilo? Veja, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não podem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A serpente despertou o pensamento de Eva, fez ela refletir sobre o fruto, do que podia, não podia, da árvore que podia, da árvore que não podia. Percebe? Então aqui nós temos o pensamento de Eva a respeito do fruto. Ela reflete sobre o fruto. No verso de número 6, vendo a mulher, aqui agora você percebe que ela sentiu, ela percebeu que o fruto era agradável aos olhos e, consequentemente, viu que era desejável para dar entendimento, ou seja, desejou. E na sequência, tomou o fruto e comeu, ou seja, ela agiu. E aí você percebe esses processos da vontade humana em ação, pensamento, desejo e ação. Paulo, inclusive, citando lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 14, Paulo explica que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. E veja que Paulo explica isso de forma muito clara. E veja que o problema não foi um problema apenas intelectual ou apenas um problema emocional, mas é um conjunto. O problema foi intelectual, o problema foi emocional, o problema foi volitivo, ou seja, foi da vontade. E aí nós temos intelecto mais emocional, mais vontade é igual a uma alma, quando agem para o mal, uma alma contaminada pelo pecado, que foi o que aconteceu com Eva. O problema atingiu a alma de Eva por completo. Adão, por sua vez, irmãos, não foi enganado, viu? Não foi. E veja que isso muda tudo na exegese, porque quando a gente interpreta o texto indica que o intelecto de Adão, ele estava intacto, ok? Ele sabia exatamente o que Deus disse e o que Deus queria. Então Adão não peca por engano. O erro acontece na vida de Adão no campo da vontade, entende?
não no campo do entendimento, não no campo do intelecto, das emoções. Ele peca no campo da vontade em especial. Ou seja, isso é vital para que a gente possa compreender aí a doutrina da vontade humana, porque quando a gente olha para o contexto histórico e cultural no mundo antigo, especialmente no judaísmo do segundo templo, acreditava-se, irmãos, que a palavra hebraica lev, ela era apenas racional, incluía apenas a vontade e as emoções. E aí a gente percebe que vai muito além. Tomar decisão não era baseado em sentimentos na época, né? Era baseado na convicção moral. Então Adão peca diante da convicção moral. Ele desobedece de forma consciente, irmãos. E isso é considerado o pior tipo de pecado, irmãos. É o pecado que você faz de forma consciente. É o pecado que você faz sabendo que está errado. E aí você percebe do porquê o pecado de Adão é mais grave do que o pecado de Eva. Por quê? Porque Adão pecou de forma consciente, irmãos. Adão sabia o que estava fazendo. Por isso que o ato de Adão, foi um ato consciente, é considerado mais grave do que o ato de Eva, que foi enganada. Compreende? E agora, queridos, nós iremos para o nosso terceiro subponto do ponto primeiro, do ponto 1. Fraqueza de vontade, que é aquele momento quando o desejo vence a razão. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão, que é um exemplo clássico, Adão sabia o que era certo, sabia, mas decidiu errado. Meus irmãos, ele sabia o que era certo, mas decidiu de forma errada. Isso se aplica também, muitas vezes, até a nós, não é assim? Que muitas vezes sabemos o que é certo, mas infelizmente agimos de forma errada. Veja comigo Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Percebeu? Veja, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, a ideia hebraica aqui é que a adesão de Adão ao fruto, a decisão dele pelo fruto é uma decisão voluntária. Adão aderiu à vontade de Eva sem qualquer questionamento. Paulo vai interpretar isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, veja. O que é que Paulo então está querendo dizer com isso aqui, irmãos? Exatamente que o problema foi da vontade. O problema não foi cognitivo, o problema foi da vontade, literalmente, de Adão, que decidiu comer não por ignorância, mas ele caiu por escolha. Então ele não caiu por ignorância, não foi porque foi enganado, mas porque ele escolheu, compreende? Se nós fôssemos fazer aqui uma explicação psicológica, né, à luz da Bíblia, do que está acontecendo aqui, nós poderíamos dizer que a Bíblia está mostrando para nós que o desejo é mais forte que a razão quando não há domínio próprio. O desejo é mais forte que a razão quando não há domínio próprio, meus irmãos. Veja, a vontade se enfraquece quando se aproxima do objeto de tentação. Aí a vontade ela vai sendo enfraquecida, foi o caso de Eva. Então veja, o prazer imediato fala mais alto que o propósito eterno. E aí se comeu do fruto. Quando nós olhamos para o contexto grego-romano, eles tinham um termo chamado acrésia, que é fraqueza da vontade, que nosso autor pontua aqui. E aí a gente lembra de um pensamento de Aristóteles que escreveu assim: o homem que conhece o bem, mas não o pratica, é vencido por um desejo mais forte. Esta frase de Aristóteles diz muito ao respeito disso aqui, porque a Bíblia concorda. Só que a Bíblia acrescenta, como está lá em João, capítulo de número 8, versículo 36, que se o Espírito Santo ele age em nós, mas ele nos liberta. O Espírito Santo ele age para nos libertar da vontade escravizada. Então, por isso da importância dessa entrega ao Espírito Santo, porque ele é quem age em nós para que nós venhamos, então, não viver escravos desta vontade ou desta natureza caída, compreende? Então, somente o Espírito Santo pode nos libertar desta escravidão. Amém, meus irmãos? E aí, o que é que a gente pode tirar como lição do ponto de número 1 da nossa lição de hoje? Primeiro, que a sua vontade é um campo de batalha. Isso é fato. Muitos cristãos, eles caem
não por falta de conhecimento. Eles caem porque, como Adão, eles sabem o que fazer, mas não querem obedecer. Isso é um problema muito sério. É no momento da decisão que nós revelamos, irmãos, quem governa a nossa vida, viu? É no momento da decisão que revelamos quem alimenta nossos desejos, quem nos governa, quem nos dá direção, quem define os nossos passos, entende? É no momento do desejo que isso fica bem definido. Então essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda lição que a gente aprende aqui no ponto de número 1 é que a luta hoje é a mesma luta que Adão e Eva enfrentaram no jardim. O processo continua, ok? A mesma batalha nós enfrentamos hoje. Você pensa, você sente, você também age. Então veja, é importante você entender que da mesma forma que Adão foi tentado, que Eva foi tentada, pensou, sentiu, desejou e então decidiu, nós também passamos por isso. Toda hora nós pensamos, nós desejamos, nós agimos, nós decidimos. E a grande pergunta é: quem está moldando os meus pensamentos? Quem está alimentando os meus sentimentos? Quem está conduzindo os seus desejos? Amém, queridos? Importante que nós venhamos compreender isso. A terceira lição é que a vontade ela precisa ser guiada por Deus, irmãos, para que ela possa encontrar a verdadeira liberdade. Porque a vontade que não é guiada por Deus, mas é então guardada, o que é que acontece? Ela passa a viver na prisão da carne, ok? Vontade guiada pela carne é prisão, irmãos. Quando a vontade ela é deixada sozinha, ela negocia, ela racionaliza, ela então vai decidir segundo as inclinações da própria carne. Então ela vai ceder, ok? Ela vai ceder, ela vai se inclinar para a própria natureza. Ela fica iludida, irmãos, iludida. Ela se corrompe. E aí, claro, o que é que se espera de uma natureza dessa? Pecado, irmãos. Mas quando a nossa vontade ela é guiada pelo Espírito Santo, primeiro, a nossa vontade renuncia ao mal, ela abraça o propósito de Deus, ela escolhe o que é certo, mesmo quando isso machuca, mesmo quando isso dói. Ela persevera, irmãos, mesmo quando pesa, mas ela persevera em fazer o que é certo. Uma outra lição que nós aprendemos ainda é que Deus quer transformar a nossa vontade, irmãos. Deus não quer anular a sua vontade, Ele não quer excluir a sua vontade. Sua vontade é boa, foi Deus quem colocou em você, mas Ele quer transformar a sua vontade. Ele quer, irmãos, desintoxicar os seus desejos. Ele quer aliviar as suas paixões, compreende? Ele quer que você possa ser livre das paixões egoístas. Ele quer renovar, então, as suas motivações. Ele quer dar um novo querer a você, compreende? Ele quer reorientar os seus passos. Deus não quer anular a tua vontade. Ele quer te reorientar. Amém? E a última lição que nós aprendemos é que o maior sinal de maturidade espiritual é quando a sua vontade se alinha à vontade de Deus, ok? Falar línguas não é sinal de maturidade. Olha como fulano é maduro, fala línguas. Não. Não é você conhecer versículos bíblicos que te faz ser mais maduro. Não é você pregar bem, falar bem, ter uma boa oratória. Não, não é nada disso. É você conseguir dizer todos os dias: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso sim, irmãos, é você viver na maturidade. Amém? Então, quando você aplica isso, a vontade de Deus no casamento, a vontade de Deus no trabalho, nas suas escolhas, nas suas amizades, no seu consumo, no seu celular, nas tentações secretas, claro, você começa então a ser guiado e está sendo de fato guiado pelo Espírito Santo e está no caminho da maturidade. Amém? A vontade, entenda, é uma dádiva divina, irmãos. Você pode usá-la para escolher Deus todos os dias, ou você pode usá-la para se afastar dele, ainda que lentamente. Que o Espírito Santo possa alinhar, queridos, alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Porque aonde há entrega à liberdade, aonde há obediência à vida, aonde há renúncia à vitória. Amém, meus irmãos? Tranquilos? A sinopse do nosso ponto de número 1 diz assim: a vontade é a capacidade humana de desejar, agir,
sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Amém, queridos? Podemos agora avançar para o nosso segundo ponto e falar agora sobre desejos da escravidão à redenção. Meus irmãos, o autor aqui ele vai nos levar a refletir um pouco sobre a estadia de Israel no deserto. Aquilo que ele coloca aqui no nosso primeiro subponto, a experiência do deserto. Quando o desejo se torna tirano, nos governa, nos lidera. E para isso o autor bíblico ele nos chama a atenção para um texto que está lá em Salmos, quero chamar a sua atenção também para ele, Salmo 106, versículo de número 14, tá bom? Abra aí a sua Bíblia, vamos juntos, irmãos. É importante a gente meditar aqui na palavra. Salmo 106, versículo de número 14. Abra a sua Bíblia. Olha aqui o que diz o texto da palavra de Deus. Diz assim, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 106, versículo 14, versículo 15. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Meu Deus. Então veja que o texto fala aqui que entregaram-se à cobiça. A palavra cobiça aqui é um desejo ardente, luxúria da alma. Esse termo hebraico, irmão, significa um desejo intenso, descontrolado, uma fome que ultrapassa a razão, literalmente, irmãos, ultrapassa a razão. É um apetite que domina o coração. Então, os israelitas, irmãos, tiveram esse desejo no deserto. Olha, entregaram-se a esse desejo que dominou o seu coração, a esse apetite que domina a sua alma. No Novo Testamento, a palavra desejo pecaminoso no Novo Testamento, nós temos então uma palavra que significa a palavra grega epitemia, é um desejo que coloca algo acima do limite. Olha que problema, irmãos. Um desejo que coloca algo acima do limite, é você extrapolar o limite, é um desejo que sai do campo natural, vai para um desejo desordenado, queridos. Então veja, é assim que age a cobiça. A cobiça, irmãos, é um desejo fora do governo de Deus. Cobiça, desejo fora do governo de Deus. E veja que Israel no deserto, eles estavam ali no ambiente do deserto, ao invés deles deixarem os seus desejos debaixo da autoridade divina, eles se entregaram de fato aos seus desejos. E a gente percebe que Israel no deserto é como um laboratório espiritual, irmãos. Deus está tratando. Até porque deserto na Bíblia é um lugar de provação, não é assim? Provação, quando a gente fala de... Estou no deserto falando, estou na provação. É lugar também de revelação. É lugar também que Deus purifica a nossa vontade. É lugar também que Deus confronta a nossa fé e o nosso desejo. Não é assim? É um confronto entre fé e desejo. E aí a gente percebe que Israel transformou o deserto em campo de rebelião, porque ele desejou, irmãos, o Egito quando Deus já o havia tirado de lá. Meu Deus. Isso é muito forte, irmãos. Israel está no caminho do deserto para Canaã, mas o seu coração, a sua alma, sua vontade ainda está no Egito. E quando isto acontece, nós percebemos claramente que esse desejo pelo Egito fez eles esquecerem o propósito. Israel alimentou emoções do passado, irmãos. Alimentou desejos do passado. Nós poderíamos dizer que Israel manteve a alma presa aonde o corpo já não estava mais. Meu Deus. Israel manteve a alma presa aonde o corpo já não estava mais. Eles estavam no deserto. O corpo estava no deserto. Mas a alma de Israel estava no Egito. Meu Deus. Que Deus nos livre, irmãos, de agirmos assim. De termos o nosso corpo no templo, nosso corpo na comunidade, mas a nossa alma está no mundo. Nossa alma está lá fora. Nossa alma está nos desejos mundanos ou no Egito, irmãos. Que Deus nos livre disso.
E aí quando a gente olha para o contexto histórico e cultural dos desejos, né, no que diz respeito ali ao Egito, irmãos, Números capítulo de número 11, versículo de número 5, que eu quero chamar também a sua atenção, é um texto também aqui usado pelo nosso autor. Você percebe que o desejo dos israelitas, conforme Números capítulo 11, versículo de número 5, estava ali nas coisas que eles tinham no Egito. No Egito eles tinham o quê, irmãos? Ele tinha peixe, no Egito eles tinham pepinos, no Egito eles tinham melão, no Egito eles tinham alhos, que a Bíblia chama de alhos porós, tinha cebolas, tinha o próprio alho em si. Era o que eles tinham no Egito. Por quê? Porque essas comidas eram símbolo da abundância visível aos olhos, porque o Egito tinha água, o Egito tinha colheita, o Egito tinha temperos. Então, o coração dos israelitas estava na abundância visível do Egito. E aí dava para eles o quê? Uma sensação de controle. Eles eram escravos, mas eles tinham alimentos previsíveis, havia comida certa. Dá uma ideia de prazer imediato, sabe? Um gosto forte, sensações rápidas através do alimento que o Egito proporciona. Então veja, na cultura antiga, irmãos, temperos eram marcadores sociais. O Egito era marcado ali por sabor forte, por um tempero forte. Agora está no deserto para Israel, sem o sabor e o tempero forte do Egito, irmãos, se tornou para eles então um farto, eles acharam difícil. No deserto eles tinham apenas o maná, que era o pão da obediência. Eles queriam estar no Egito, que tinha cebola da escravidão, que tinha lá o alho da escravidão, o melão da escravidão. Irmãos, para muitos hebreus, a escravidão era mais palatável do que a liberdade sem tempero, do que a liberdade no deserto. E aí nós percebemos que aqui é uma teologia, irmãos, que é uma verdade que nos ensina. Deus remove o excesso para revelar o estado do coração. Deus remove o excesso para revelar o estado que há dentro de nós. Amém, meus irmãos? Resultado disso, irmãos, o desejo, ele age como um carrasco. Se você ler Salmo 78, versículo 29 a versículo 31, descreve que Deus deu a eles o que eles queriam. E aqui não há castigo maior quando Deus dá aquilo que nós queremos. Veja, o desejo deles consumia a sua alma, irmãos. Isso é muito profundo. O desejo consumia o seu coração. Deus, às vezes, entenda isso, viu? Deus, às vezes, nos concede o que nós queremos. Não como bênção, mas concede o que nós queremos como um julgamento pedagógico, como uma disciplina pedagógica. É o desejo sem governo, irmãos. O desejo sem governo cansa, o desejo sem governo deforma, o desejo sem governo devora, o desejo sem governo adoece a alma. Amém, meus irmãos? Então, muito cuidado com os desejos descontrolados, porque ele mata, destrói literalmente. Amém? E aí, nosso autor, ele vai falar também sobre os desejos na nossa era, né? Assim? Ele fala aqui, desejos na era cristã. E aqui o nosso autor, ele vai então pontuar, né, aplicar também para nosso tempo. E aí ele vai citar Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 17, que é um texto muito importante aqui para nós entendermos isso, porque aqui o autor está mostrando que a luta continua, ok? A luta, ela continua. E aí o nosso autor vai falar sobre desejos na era cristã. E aí ele fala sobre os dramas, né, dos desejos da era cristã, ou melhor, o drama dos desejos continua também na era cristã. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o autor fala sobre a carne, que é ali uma referência, né, a cobiça contra o espírito, a natureza caída que milita contra o espírito. A palavra carne ali, a palavra grega sax, revela a natureza corrompida, inclinada ao mal, é o instinto desordenado do coração do homem. A carne aqui não é uma referência ao corpo físico do homem, mas é uma referência à tendência interna de querer governar o homem sem Deus. E aí ele fala também do espírito contra a carne, ou seja, estes se opõem um ao outro, ou seja, guerreiam, é como dois exércitos que estão em batalha, o Espírito de Deus dentro de nós, querendo nos guiar na vontade de Deus,
e a nossa carne querendo lutando contra o Espírito Santo para nos guiar segundo a sua própria natureza. E essa palavra, inclusive, essa um milita contra o outro, é uma palavra grega que mostra literalmente um conflito militar, é uma guerra civil que há dentro do coração do ser humano. E aí a gente percebe também a natureza desta guerra, irmãos. A carne, o que é que a carne quer, irmãos? Já percebeu o que é que a carne quer? Prazer sem propósito. A carne quer o quê? Quer liberdade sem responsabilidade. A carne quer desejo sem limites. A carne quer emoção sem submissão. Não é isso? Agora veja o que é que o Espírito Santo quer. Obediência, domínio próprio, santidade, pacificação. O Espírito Santo quer que nós tenhamos os propósitos eternos no nosso coração. Amém, meus irmãos? Esse é o desejo do Espírito Santo em nós. Amém? Então vejam, antes de Cristo, irmãos, antes de Cristo, o nosso desejo domina a nossa vontade. Ok? Antes de Cristo, o nosso desejo domina a nossa vontade. Agora, em Cristo, o desejo é dominado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo domina a vontade, ok? Isso, claro, se o crente tiver essa sensibilidade, deixar o Espírito Santo trabalhar. É por isso que Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 11, ele diz, considerai-vos mortos ao pecado. Aqui ele está dizendo, a postura que você tem para com o pecado é como se você estivesse morto para ele. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, Paulo diz, não reine o pecado. Ou seja, não deixe o pecado reinar em você. Isso fala de escolha, não permita, não autorize de jeito nenhum. Aí em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz o quê? Andai no Espírito. Aqui fala de um estilo de vida. Essa é a nossa nova maneira de viver, essa é a nossa nova maneira de andar. Compreende, irmãos? Então, nós precisamos entender que há essa diferença entre quem anda segundo a carne e quem anda segundo o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Ok? Tranquilo? E aí nosso autor fala sobre a decisão do homem redimido. E aqui, claro, fala da vontade do homem reeducada pela presença e pelo poder do Espírito Santo. E aí nosso autor, ele menciona também um texto de Romanos, capítulo de número 8, e versículo 5, que fala sobre o homem carnal se inclina para as coisas da carne, mas o homem espiritual se inclina para as coisas do Espírito. Ou seja, irmãos, os que são segundo a carne pensam, mentalizam, fixam a sua mente nas coisas da carne. Mas aqueles que são do Espírito, irmãos, aqueles que são guiados segundo o Espírito Santo, a sua mente vai estar fixada nas coisas do Espírito. O Espírito não apenas nos leva, né, a uma reeducação da nossa vontade, mas veja que o Espírito Santo não apenas ele vence por nós, mas ele vai reeducar a nossa vontade. Ele vai trabalhar em nós para que nós tenhamos novos desejos. É uma nova natureza com novos desejos. Paulo, inclusive, fala isso em Efésios, capítulo 4, versículo de número 24, quando Paulo fala, revestivos do novo homem, criado segundo Deus. Ou seja, nós temos agora uma nova natureza em Deus que deseja o que Deus deseja. A sua vontade, irmãos, não é mais cativa, escrava, dominada, governada pelo pecado, porque agora você nasceu de novo. Você tem a capacidade espiritual para dizer não ao pecado, porque você não está mais debaixo do domínio do pecado, compreende? É isso que Paulo está nos mostrando, que a liberdade cristã não é ausência de desejos, mas é a presença de novos desejos dentro de nós. Colocado por quem? Colocado pelo Espírito Santo, meus irmãos. É claro que essa mortificação é um processo ativo. Quando a gente lê, por exemplo, Colossenses capítulo de número 3, versículo 5, ele diz, fazei morrer os vossos membros. Entende? Fazer morrer. O termo hebraico morrer ali é necrosates, que significa trate como morto, impeça de respirar. Traz a ideia de asfixiar os desejos pecaminosos, ou seja, não sustente o desejo errado, não alimente os desejos errados, compreende? É você negar um desejo errado, é você então dizer não para eles, e quando você diz não para ele, você está sufocando esse desejo. Então a gente pode dizer o seguinte, que a santificação é a arte
de cortar o oxigênio da carne. É você cortar o oxigênio desse desejo errado. Amém? E aí Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 25, sobre andar no Espírito. Ou seja, se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Viver é nascer de novo. Andar é você manter agora um ritmo diário no Espírito. A vida nova é um fato, irmãos, quando nós nascemos de novo. Mas andar de novo é uma escolha diária que nós fazemos todos os dias em seguir, em obedecer e em viver segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? E aqui nós temos algumas lições. Primeiro, todo mundo tem desejos, mas nem todos os desejos nos levam para Deus. E a gente precisa filtrar, a gente precisa ter discernimento daquilo que é para Deus e daquilo que não é de Deus. Uma outra lição que a gente aprende: desejos não tratados criam cativeiros invisíveis, irmãos, ok? Desejos não tratados vai criar cativeiros, ok? Israel estava liberto no corpo, mas estava escravizado na alma, compreende? Isso acontece hoje também. Desejos antigos vai ressurgindo no coração, a gente não trata ele, vai ficar escravo. Memórias do passado que parecem mais atraentes do que a nova vida com Cristo, vai nos escravizar. Tentações vão ganhando força dentro de nós. Então, os prazeres do mundo, irmãos, não pode parecer saudades em nosso coração, não pode. Desejos não confessados, não abandonados, se tornam vontades destrutivas em nós, ok? Uma terceira lição que nós aprendemos é que em Cristo, irmãos, você não precisa ser escravo de nada, porque você tem a presença do Espírito Santo, você tem uma nova natureza, você tem a armadura de Deus, você tem a graça de Deus que te ensina, você tem o fruto do Espírito em você, que é domínio próprio. Amém? A carne é forte, mas o Espírito Santo em nós é invencível, irmãos, ok? Uma outra lição que nós aprendemos é que o cristão ele vive entre duas mesas. Você vive entre duas mesas. Você pode se alimentar da mesa da carne, imediatismo, prazer rápido, vazio permanente, ou você pode se alimentar do Espírito, a palavra, oração, propósito, paz, direção, santidade. Ok? É você quem decide qual mesa você está se sentando. E uma outra lição que a gente aprende é que Deus procura, irmãos, Deus procura curar o nosso desejo. Deus ele trabalha para curar o nosso desejo. Ele não quer curar apenas o nosso comportamento, ele quer mudar o nosso desejo, ele reeduca o nosso desejo. Ele quer purificar a sua intenção, ele quer transformar seu apetite, ele quer ordenar a sua vontade, ele quer disciplinar a sua mente, ele quer educar o seu coração. Porque, irmãos, cristianismo não é apenas não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não. O cristianismo é Deus dizendo: aprenda a desejar o que eu desejo. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Vamos então para a sinopse aqui do nosso ponto de número 2, para nós caminharmos para o final da nossa aula, tá bom? Os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o Espírito Santo. Amém? E agora, nosso último ponto, falando sobre o ensino sobre os desejos em Tiago. Meus irmãos, esse texto de Tiago é fenomenal. E aqui eu quero convidá-los também para você abrir aí a sua Bíblia, tá bom? Em Tiago, capítulo de número 1, versículo 14, versículo 15. Se você tem lição, tá no texto da lição, tá bom? Aqui nesse texto, Tiago vai nos mostrar a atração e o engano. Aqui ele faz um mapa da tentação, irmãos. Como é que nós somos tentados e como nós pecamos. Tiago apresenta aqui um dos diagnósticos mais profundos da psicologia bíblica do pecado, irmãos. Ele mostra que o pecado ele não apenas acontece fora de nós, mas ele vai mostrar para a gente aqui que o pecado acontece dentro de nós, em uma progressão muito clara. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ok? Valeria aqui uma exegese, né, detalhada de cada palavra aqui. Mas a palavra tentado aqui, por exemplo, a palavra grega significa colocar à prova, testar, provocar reação. É uma palavra que no Novo Testamento tem a ver com um convite a uma rebelião contra Deus. É um convite para você abandonar Deus. Então veja, Deus ele não nos prova nesse sentido, ele não nos tenta nesse sentido. Deus não é tentado e nem tenta ninguém. Deus não tenta com o mal, Deus nos prova. Mas o mal dentro de nós,
ele responde ao convite. Ele responde ao convite para ser afastado de Deus. Ele diz que cada um é tentado, olha aí, cada um é tentado quando atraído, a palavra atraído aqui é uma palavra que vem do contexto da pesca, é puxar para fora, puxar do esconderijo. É literalmente a ideia de um peixe, né, que é seduzido para sair da zona de segurança, ele é atraído pela isca, entende? Ou seja, o desejo ele puxa a pessoa da posição de obediência a Deus para o território da vulnerabilidade, da desobediência, para o território da carne. Aí o texto diz que aí somos engodados. A palavra engodado aqui vem do contexto da caça. É uma arma, é uma isca atraente para prender o seu alvo, entende? Então no mundo antigo referia-se ali a colocar comida, por exemplo, sobre uma armadilha para prender a sua presa. Então veja, prender o seu alvo. Então a imagem chocante. O pecado, irmãos, ele vem disfarçado de prazer, mas ali está é uma isca para nos escravizar. E aí vem o versículo, né, dizendo assim, engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência aqui não é apenas um desejo carnal, um desejo, ou melhor, um desejo sexual, ok? Muita gente quando fala de concupiscência pensa logo num desejo sexual, mas aqui fala de um apetite forte, de um desejo insistente, de uma vontade teimosa, que pode ser um desejo por luxo, por orgulho, por comida, por status, por elogios, por autocontrole, por autoindulgência. Sabe o que é autoindulgência? É quando você começa então a ser complacente com os seus erros. Todo mundo erra, é assim mesmo, não tem nenhum problema, não vejo nenhum mal em fazer isso, não tem nenhum problema, Deus me entende, Deus me... Você vai sendo autoindulgente com o seu próprio erro, ok? Então, irmãos, muito cuidado com aquilo que você deseja e que vai substituindo Deus da sua vida. Ok, meus irmãos? Tranquilos? Então, no versículo de número 14, nós temos o processo do pecado. Qual é o processo, ou melhor, o processo da tentação? Primeiro, a atração. O desejo vai nos puxar. Depois ele aparece com uma ilusão, ou seja, ele vai mentir para nós, ok? Ele mente para nós. E aí vem a adesão, quando você começa a abraçar, a acolher, a mente começa a concordar com o desejo. E, obviamente, vem a ação. A vontade passa a ser executada. E aí Tiago está nos mostrando, irmãos, que o pecado começa dentro e não fora. Às vezes a gente encontra aquele irmão dizendo assim, ah, eu peco porque os irmãos estão assim, porque as irmãs estão assim, porque o irmão está assim, pensando que o pecado é apenas algo externo. Mas veja que o pecado começa dentro. O problema não é o irmão lá fora. Me permita dizer, o problema não é a saia da irmã, não é o decote da irmã, embora isso tenha, né, a sua importância de cuidado e de zelo, mas o problema começa dentro de mim, irmãos. O grande inimigo não é o diabo ao redor, é o desejo sem domínio aqui dentro. Quando dentro de mim não há domínio dos meus desejos, logo eu se torno um alvo fácil para o diabo entrar e destruir a minha vida. Então, irmãos, o nosso autor ele ainda pontua falando sobre, no segundo subponto do terceiro ponto, abortando o processo. Aqui é o ponto de ruptura antes do pecado ser consumado. E aí ele fala do verso de número 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Queridos, Tiago aqui descreve o pecado como uma gestação espiritual. Uma gestação espiritual. Veja, ele fala de concebido, que é um termo usado literalmente por ligar, por agarrar, por unir. Pode ser usado também o termo engravidar. É o momento em que o desejo e a vontade eles se unem. Então, o desejo e a vontade se unem. Ou seja, o pecado é gerado quando o desejo ganha o sim da vontade. O desejo aparece, aí a vontade diz sim. Aí o pecado é gerado. Compreende, irmãos? Entendeu ou não? O pecado é gerado quando o desejo ele ganha sim, o sim da vontade. E aí dar à luz o pecado. Dar à luz o pecado. O termo aqui, dar à luz, é literalmente um termo usado para o parto. O desejo ele é amadurecido e se torna uma ação.
Então Tiago diz, o pecado não nasce de repente, irmãos, não nasce. O pecado ele é cultivado, ele é acariciado, ele é cuidado, e aí vira um pecado consumado. E a palavra consumado aqui é levado ao fim, completado, finaliza o ciclo, chegou a hora de nascer. Entende? Quando o pecado não é interrompido, irmãos, ele vai ganhando forma, vai ganhando ritmo, vai ganhando repetição, e sabe quando ele nasce, pensa que nasce vida, gera morte. Morte, a palavra é muito forte, porque fala, né, é um termo forte porque fala de produzir como descendente, é você dar à luz, e o seu descendente é o pecado. O fim do ciclo é sempre morte espiritual, morte emocional, morte moral, morte relacional, irmãos. Tiago está, na verdade, aqui ecoando o Éden, irmãos. Viu que no Éden acontece isso? Desejo, ação, morte. Desejo, ação, morte. Ok, queridos? Tiago está ecoando literalmente o Éden, mostrando para nós que, da mesma forma que aconteceu lá, acontece hoje aqui. Da mesma forma que Eva foi tentada, nós também passamos por essa tentação. Ok, queridos? Tranquilos? E aí a gente vai aqui para o fim da nossa lição, e eu quero falar sobre esse processo gestacional do pecado, irmãos, reafirmando aqui o que a gente acabou de ver no capítulo 1, versículo 15. Veja, o desejo aparece, ali está o impulso. O desejo cresce e ali está a imaginação. O desejo vai ser concebido e ali está a decisão. O pecado nasce, que é o momento que você age. O pecado amadurece, é o momento que ele vira um hábito na sua vida. E o pecado gera morte, ou seja, te destrói. Esse é o processo gestacional do pecado, irmãos. Compreende? Em que etapa você está interrompendo esse ciclo? Em que etapa você está abortando literalmente o pecado, irmãos? Importante que você veja isso, amém? E aí, queridos, a decisão do homem redimido, a obra realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado, irmãos. Veja, o desejo não é pecado. O pecado é você ceder a ele, ok? Jesus foi tentado, mas não pecou. Então veja, é preciso a gente interromper o ciclo, compreende? Interrompa o ciclo. Fuja de ambientes, irmãos, que te atraem ao pecado. Corte as influências que te atraem ao pecado. Evite aquilo que é gatilho para o pecado. Evite o engano, remova da sua mente toda forma de engano. Confronte sempre com a verdade da palavra de Deus. Na concepção do pecado, irmãos, negue o consentimento. Diga não. Amém? Diga não, para que você não venha gerar o pecado. Arrependa-se, volte para Deus. Amém, meus irmãos? E aí a gente conclui aqui a nossa aula de hoje, trazendo algumas aplicações. Primeiro, o pecado não começa quando você cai, começa quando você começa a negociar com ele, entende? O pecado começa quando você permite flertar com ele, imaginar, fantasiar, considerar, planejar, começa a tolerar o pecado, adiar. Aí o diabo só precisa de uma porta entreaberta e ele entra e ciranda com a tua vida. Segunda lição que nós aprendemos: você não controla a tentação, mas você pode controlar a resposta a essa tentação. Ok? Você não controla a tentação, não controla quem te provoca, não controla o anúncio que aparece. Ok? Você não controla o sentimento que surge, você não controla isso. A lembrança vem, você não tem como controlar essa lembrança. Agora você precisa ver como você responde a essa tentação. Você pode controlar o impulso espontâneo que acontece? Não. Mas você pode controlar o que alimenta, você pode controlar aquilo que pode levar a ignorar o pecado, ignorar a alimentação desse pecado. Você pode ignorar o que aceita, você pode ignorar o que faz você pecar, ok? Buscando aí a presença do Espírito Santo, que é domínio próprio para mim e para você, amém? Que tem domínio próprio para mim e para a sua vida. Então você não vence a tentação no momento da tentação. Você vence quando você decide alimentar mais o espírito do que a carne, quando você organiza a sua mente, quando você foge das brechas, tapa as brechas, quando você fortalece a vida devocional, aí a tentação, irmãos, ela vai perdendo força. Amém? Quando? Quando você tem vida devocional, irmãos. Porque a tentação é o combate.
mas a vida devocional é a musculação espiritual. Quem não treina a sua musculação espiritual, cai, e cai bonito, ou cai feio. Não é assim? Cai, viu, irmãos? Então, mude seu apetite, reprograme sua vontade, dê direção aos seus impulsos por meio da presença do Espírito Santo em seu coração. Amém? Deus não quer apenas impedir que você peque, ou que você erre. Ele quer ensinar você a desejar o que é santo, o que é correto. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Amém, meus irmãos? Queridos, e aqui vem a sinopse do ponto 3. Tiago revela como os maus desejos geram pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual. E aí uma frase final para você meditar: a vontade é poderosa, mas se torna liberdade quando é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Deus em Cristo abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fica na paz. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus abençoe você. Uma excelente aula, um excelente estudo em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz e até a nossa próxima aula, permitindo Deus.